Academia de Xadrez, Dama H3. Seja muito bem-vindo a mais uma partida aqui da nossa série. As melhores partidas de José Raul Capablanca. Um jogador fenomenal, muito bom na questão posicional, muito bom também na questão tática. É um jogador, assim, fantástico na defesa, no ataque, nos finais de partida. Joga, assim, de uma maneira muito eficiente e dá para compreender. Por isso que eu gosto das partidas do Capablanca, dá para aprender muito acompanhando as partidas do Capa. Então vamos lá, já estamos na partida de número 14. Essa partida aconteceu em 1935 em Margate, na Inglaterra. Tá aí o adversário do Capa dessa vez. De preta jogou George Alan Thomas, mestre inglês. Esse jogador já foi bicampeão britânico, tá? É um jogador forte, um dos mais fortes da Inglaterra na época. Esse é o adversário do Capa. Desta vez, Capablanca jogou de brancas. E essa partida foi disputada na defesa Bogoíndia, a variante do Ninzovic. Então vamos lá para a partida que é o que a gente gosta. Essa partida começou com D4, peão da dama é feito pelo Capablanca. Cavalo F6 respondeu o mestre inglês George Alan Thomas. C4, querendo entrar nas estruturas aí do gambito da dama. E6, para liberar o seu bispo de casa preta. Cavalo F3, desenvolvendo o cavalo Capablanca. Aqui ele já leva bispo B4 das pretas. Essa é a jogada que caracteriza a defesa Bogoíndia. Bogoíndian Defense. Esse ataque aqui bem rápido, querendo trocar os bispos de casa preta e dando um cheque aqui logo no começo da partida. Capablanca cobre de bispo, contra-atacando o bispo das pretas. As pretas fazem dama E7 para defender o seu bispo que estava atacado. Jogada de livre por enquanto. G3, Capablanca escolhe jogar a melhor variante contra a Bogoíndia. A variante do bispo em fianqueto, por isso que ele faz G3. B6 vem na mesma ideia, as pretas querendo fianquetar o seu bispo. Bispo G2. Bispo B7, os dois jogadores fazem o que eles queriam. O bispo está lá disputando a maior diagonal de casas brancas do tabuleiro. Roque curto faz o Capablanca, já protege seu rei. E a partida segue com a troca dos bispos de casa preta. O mestre inglês resolve trocar esse bispo, fazendo bispo por D2 depois do roque do Capa, né? Esse bispo não estava fazendo mais muita coisa ali. Então ele resolve trocar os bispos. Capablanca resolve tomar com o cavalo de B, já desenvolvendo a sua última peça aí para a partida. D6. As pretas resolvem fazer D6. Eu imagino que para segurar essa casa, segurar a casa de E5 e para segurar também C5. Por exemplo, esse cavalo estava podendo pular, né? Capablanca resolve seguir com dama A4 cheque. Melhor defesa aqui, segundo o computador, era cobrir de cavalo, fazer cavalo de BD7. Mas o mestre inglês resolve proteger o seu rei aí avançando o peão para C6. Também é uma boa jogada. Capablanca começa a ganhar mais espaço no centro, avançar o peão central da coluna E fazendo E4. Roque curto faz as pretas. E E5, Capablanca já é agressivo aqui no centro, já atacando esse cavalo e atacando o peão de D6. As pretas resolvem fazer cavalo E8, resolveu voltar o cavalo lá para primeira fileira. Não quis fazer aqui cavalo G4, porque senão aqui o cavalo já está tomando um H3 e está meio preso, né? Vai ter que voltar para H6, por exemplo. Então as pretas resolvem voltar o cavalo lá para a primeira fileira. Capablanca segue melhorando a posição da sua torre, trazendo a torre para a coluna central. Torre E1. Já apoia aqui também o peãozinho que está no centro. Aqui ele já leva C5. Jogador de pretas, o mestre inglês queria abrir o seu bispo que está em fianquete, seu bispo de casa branca. Já vem colocar uma pequena tensão aqui no centro. Capablanca resolve fazer duas rupturas nesse momento. Muito interessante, gente. Então ele faz E por D6.
As pretas fazem cavalo por D6 retomando seu peão. E o capa branca segue para sua segunda ruptura central. D por C5. Esse lance vem atacando o cavalo. As pretas resolvem tomar o peão fazendo B por C5. Ficando assim com um peão isolado, né? Esse peão não tem companheiros para defendê-lo. Então é um ponto fraco aqui do exército das pretas. Então olha que legal. Na hora certa, depois de desenvolver as peças, depois de estar melhor no desenvolvimento, o que é recomendado fazer numa partida de xadrez? Se você está melhor no desenvolvimento, abrir linhas. É exatamente o que o capa branca faz. Capa branca abre a coluna E a coluna D com essas tomadas centrais, ó. Ele fazendo E por D6, cavalo por D6 retomando. D por C5 e B por C5 retomando. Ele está abrindo um pouco a coluna E e abrindo totalmente a coluna D, né? Ele está abrindo linhas aí, ativando sua torre que está na mesma coluna da dama do adversário. Essa coluna não está aberta porque tem um peão aqui, ela está semi-aberta, mas a coluna D já está aberta completamente. Então o capa branca percebe que ele está melhor no desenvolvimento, ó, os cavalos conectados, o bispo biancheto, torres conectadas, dama desenvolvida. O adversário ainda não conectou as torres. Esse cavalo de B ainda não se mexeu. Então o que ele faz? Ele abre linhas, ele abre o centro para conseguir atacar depois ou ativar suas peças para atacar depois, né? Então capa branca joga em cima dos princípios de xadrez, que é muito instrutivo, né? Capa branca segue com dama A5, uma jogada muito fina. Dama dele aqui dá um passinho para frente, é uma jogada muito fina, você não entende bem porquê. Mas além de pressionar aqui o peão de C5, que já é a peão isolado, aí, a debilidade clara aí do exército das pretas, ele já prepara uma volta aqui mais segura para sua dama. Por aqui, por exemplo, para C3. Porque ele quer fazer B3 ou cavalo B3 no futuro e ter uma volta para a dama caso a dama seja atacada, né? A dama aqui na casa de A4 estava podendo receber, por exemplo, o bispo C6, já ataques das peças menores aqui das pretas. Então esse lance é muito fino, além de atacar o peão, prepara a volta da dama. As pretas seguem com o cavalo D7. Esse lance vem principalmente defender o seu peãozinho de C5, desenvolve o cavalo conectando as torres nesse momento às pretas, um pouco atrasado em relação às brancas. Capa branca não tem pressa, ele sabe que ele está numa posição melhor, então ele faz B3, essa era a sua ideia. Solidificando aqui a estrutura de peões. Segurando o peão de C4, mantendo a coluna A, B e C aqui mais fechadinha. Torre D8, as pretas vêm melhorar a posição da torre, brigar pela coluna D. Capa branca vem na mesma ideia, torre D1. Vamos disputar essa coluna D aí no tabuleiro, mestre inglês. É agora. Torre C8, mestre inglês agora melhora a posição da outra torre. Trazendo a torre já para ficar de olho nesse peãozinho para liberar o cavalo para pular na hora certa, né? Para cá agora não, né? Mas para pular na hora certa aqui. Tirar o cavalo da escravidão da defesa do peão. E é um lance muito malandro. Ele tá dando o peãozinho de A7, né? É lógico que o capa branca não tomou esse peão. Por que eu falei que é um lance muito malandro? Porque se o capa branca toma esse peão aqui, tem torre A8 voltando. E a dama tá presa. A dama não tem casas, ó. Não pode tomar o bispo, tá protegido pelo cavalo. Não pode tomar o peão, tá protegido por esse outro cavalo. Não pode vir para casa de B6, senão esse cavalo pega. A dama fica presa, perde a dama. Então se for fominha aqui, comer esse peão nesse exato momento, tá sem a dama, hein? É lógico que não foi isso que o capa branca fez. Capa branca fez uma jogada bem melhor, ele fez cavalo F1, manobrando seu cavalo aí de olho na casa de E3. Começando aqui as manobras de cavalo capa branca. A6 responde as pretas, já que o capa branca não quis tomar, não caiu no golpe. Ele percebeu que não vai cair
Agora ele avança o peão para A6 para proteger o peão. Cavalo E3, essa é a ideia do Capablanca. Melhorando a posição do cavalo. Cavalo B8. As pretas voltam o cavalo para B8. Acho que de olho na casa de C6, né? Querendo manobrar o cavalo aqui para C6. Aqui Capablanca segue com a primeira pedrada nessa partida, hein? Cavalo D5. Ele quer se livrar desse bispo aqui que é muito forte nessa diagonal. Fica contrapondo o seu bispo de Casa Branca aqui de Fianqueto. Então ele está forçando as pretas tomarem esse cavalo. Cederem esse bispo aí pelo cavalo. E aqui não pode tomar de peão que torre toma dama, né? Esse peão de E6 está cravado. Então aqui se toma de bispo, talvez pode tomar até de torre. Mas acho que seria melhor tomar de peão, né? E não pode retomar, continua cravado. Então uma jogada muito interessante, o cavalo já começa a ir pular para o ataque. Vamos ver o que o mestre nacional fez, ele cedeu o par de bispos. Não cedeu, ele voltou a dama para F8. Até porque esse cavalo aqui em D5, ele chega atacando a dama, né? Ameaçando invadir. O cavalo é muito forte. Eu acho que eu tomaria esse cavalo aqui. Não dá para conviver com um cavalo assim pulando para cima do seu exército. Mas o mestre inglês fez a jogada número 1 do Stockfish, uma jogada muito melhor. Apenas tirou a dama do ataque do cavalo e voltou a dama para F8. Capablanca segue com cavalo B6. Cavalo B6, o cavalo chega, dando coice para todo lado, ameaçando a torre de C8. Torre C7. Tira a torre da mira do cavalo do capa, vem ajudar na defesa da sua segunda fileira aí as pretas. Capablanca faz cavalo A4. Um lance muito interessante, volta o cavalo para o canto. Normalmente jogar o cavalo no canto é ruim, né? Mas nesse caso não é ruim, pois essa volta do cavalo A4, ó, ameaça o peãozinho de C5. E o mais importante, a dama abre um ataque descoberto na torre de C7 que está solta. Então ameaça em duas coisas ao mesmo tempo, Capablanca com a volta desse cavalo. É sempre bom no xadrez, ao invés de você criar uma ameaça só, buscar criar mais de uma ameaça, né? Duas ameaças ou mais, sempre mais eficiente, um ataque mais forte, o ataque duplo. Eu li um livro que fala que o ataque duplo é a essência do xadrez. É justamente isso que o Capablanca está fazendo aqui, criando duas ameaças. As pretas fazem a melhor jogada no momento, faz torre C8, vem defender a sua torre que estava ameaçada pela dama. As duas torres agora estão ajudando na defesa do peão de C5. Segura tudo as pretas com um bom lance. Capablanca segue com o cavalo E5, trazendo o cavalo para o centro. Talvez ameaçando a pular na hora certa para C6 ou controlar o cavalo das pretas. Esse cavalo controla muito bem o cavalo das pretas, né? Ao mesmo tempo, abre a possibilidade de troca dos bispos de Casa Branca que estão se encarando. O que será que o mestre nacional fez? O mestre nacional resolveu trocar os bispos primeiro. Fez bispo por G2. Aí tem que retomar, o Capablanca faz rei por G2, retomando o seu bispo. E cavalo F5. Esse cavalo já estava sofrendo uma certa pressão aqui da torre. Defendida pela dama, por enquanto ele estava seguro. Já manobra o cavalo para F5 aí o mestre inglês. Uma jogada que eu gosto muito, pois o cavalo pode no futuro pular para D4 aqui com a defesa desse peão. Tomar cuidado, não sei se é a melhor hora já fazer isso agora, mas cavalo F5 é uma boa jogada, já põe um cavalo aí perto do rei do adversário. Capablanca segue manobrando seu cavalo com o cavalo D3. Acho que com a ideia de tomar o peãozinho de C5, né? Eu tenho dois cavalos e dama aqui mirando para esse peão. Mas também tem duas torres e dama defendendo, né? Aqui tem que ver a qualidade certinho se vale a pena, né? Trocar dois cavalos por torre.
peão. Não sei se está valendo a pena por enquanto. Já também pode trazer o cavalo para F4, né? E aqui o mestre nacional inglês cometeu um erro grave. Dama D6, ô mestre. Colocando a dama aí na mesma coluna da torre do Capablanca. Aí Capablanca começa a explorar esse erro. Essa jogada realmente é uma jogada muito perigosa. Colocar a dama na mesma coluna da torre do adversário. Por isso que eu considero um erro aí, fora dos princípios. E o Capablanca não perde tempo, já ganha um peão, imediatamente punindo esse lance das pretas com cavalo por C5. Não tem tempo as pretas de vir tomar esse cavalo. Mesmo esse cavalo sofrendo 1, 2, 3 ataques e tendo apenas 2 defesas de dama e cavalo. Não dá tempo de vir tomar cavalo. Abre um ataque descoberto da dama esse lance. Ou na dama esse lance, né? A torre está atacando a dama. Essa dama tem que vazar daí. As pretas fazem até um bom lance no momento, faz dama C6. Para a dama ganhar um tempinho aí com cheque. Capablanca volta o rei para G1. Para controlar as invasões aí da dama branca. As pretas vão fazer H5, partir para o ataque aqui com os peões na ala do rei. Querendo quebrar essa estrutura forte de peões aqui. A estrutura de fianqueta aqui que defende o rei do capa. Capablanca segue manobrando seu cavalo. Cavalo D3 de novo querendo invadir a casa de E5 ou até mesmo a casa de F4 na hora certa. E aqui ele já leva H4. Chegou o peãozinho das pretas. Não é legal tomar esse peão e abrir a coluna G para o seu rei ficar bem desguarnecido na defesa. Capablanca sabe muito bem disso. Então o Capablanca segue com uma jogada muito melhor. Ele faz cavalo E5. Centralizando seu cavalo, já ganhando um tempo aí na dama das pretas. Atacando a dama. Essa dama tem que vazar daí. A dama volta para B7. Mestre inglês resolve voltar a dama para B7. Ajuda também na defesa desse peão. Ajuda na defesa de tudo aqui, né? Até porque repara que a posição do Capablanca já é superior por alguns motivos. Um dos motivos é esse, ó. Capablanca tem 3 peões aqui conectados na ala da dama contra apenas um, né? Caiu aquele peão isolado das pretas. Isso pode significar um problema grave aí de 3 contra 1 no final. Grande chance de um peão aqui virar dama, né? Então as pretas já estão defendendo tudo aqui com todas as suas peças por aqui. Capablanca segue com dama B6. Dama B6 ativando a sua dama. Ofertando aí a troca das damas para o mestre nacional mestre nacional inglês, está jogando de pretas. Será que ele trocou a dama? E aqui se trocar a dama, cavalo toma, né? E agora o cavalo já está chegando na casa de D7 junto com o outro. A torre está mirando lá para D7 também. 3 contra 1 no final. É um final ganho para as brancas, hein? As peças das brancas estão muito mais ativas. Tá tudo defendido, tá tudo forte. E tá vindo 3 contra 1 na ala da dama. Que é vitória para as brancas, hein? Capablanca ainda um exímio jogador de finais. Ganharia isso daqui com tranquilidade. Então o que o mestre nacional pensou? Eu não vou trocar as damas, né? Não quero trocar as damas. E se eu deixar minha dama aqui e o capa tomar? Aí eu retomo de torre e parece que tá tudo bem, né? Então o mestre inglês deixou a dama aí. Continuou o seu ataque aqui pela ala do rei. Tipo como quem diz assim, ô Capablanca, se você quer trocar as damas, troca você aí. Eu não quero não. Quero manter a dama aí para tentar ganhar. Seguiu com H toma G3, querendo expor o rei das brancas. Capablanca retoma com H por G3. Manter aqui essa estrutura mais forte, defendendo o rei. Parece que está tudo sólido no momento.
Dama 8. 8, outra jogada assim, outro erro muito grave. Praticamente o mestre inglês cometeu dois erros só de dama, dois movimentos de dama. Aquela hora que ele colocou a dama na coluna da D, na coluna da torre, e agora que ele faz dama 8. Mas por que dama 8 é um erro agora? O mestre inglês tá falando pro Capablanca assim: Ô Capa, quero trocar as damas não, mano. Manter as damas pra eu ter chance de ganhar ainda. Ó, e você tá insistindo aí, não vou trocar as damas não. Esse é um erro grave nessa posição. Pois o Capablanca já vê uma tática aqui e um plano cruel para se aproveitar desse segundo erro grave, um lance de dama das pretas. Ele começa com torre D8. Capablanca já viu a primeira tática aqui de ataque, querendo desviar a torre para tomar em C7, entregando sua torre de D8. Se torre toma, a ideia do Capablanca é tomar a torre de C7, recuperando material e ativando a sua dama na posição. A outra possibilidade para as pretas era tirar o rei, né? Tirar o rei, por exemplo, aqui para H7. Mas daí uma sequência simples aqui já deixaria as brancas totalmente ganha. Com a troca das torres, ó. Torre toma. E agora está caindo o peãozinho de F7. A Capablanca poderia seguir tomando esse peãozinho. E agora está caindo aqui o peãozinho de E6. O cavalo está muito ativo, ameaçando o cavalo G5. Aqui as peças das brancas são muito mais ativas que as peças das pretas, pois as peças das pretas estão lá no cantinho, todas meio empacotadas. Já com medo desses 3 contra 1 chegando, né? E defendendo. Então aqui seria vitória para o Capablanca com facilidade. Tem mais de 3.2 de vantagem aqui posicional para o Capablanca. A Capablanca não perderia essa partida. Então o mestre inglês não tirou o rei, pois ele viu que ele ficaria numa posição bem pior. Então o mestre inglês aceitou aí, entrou no tático do Capablanca, pagou para ver. Fez torre por D8, tomando a torre aí do Capa. Capablanca segue com dama por C7, retomando sua torre e ativando a sua dama. Essa era a ideia do Capablanca. Agora sua dama está muito ativa, atacando a torre, atacando o peãozinho de F7 que já está na mira aí também do cavalo. Essa dama está defendendo o cavalo, essa torre está defendendo o cavalo. Posição muito sólida do Capablanca e ao mesmo tempo muito ativa no ataque. Aqui tem que defender, as pretas fizeram um bom lance no momento, um lance possível assim no momento. Torre F8. Veio defender o peãozinho de F7. Uma jogada bem lógica, né? Pois a dama estava podendo tomar aqui. Só mais uma jogada. E Capablanca faz o mestre inglês George Alan Thomas abandonar a partida. Escreve aí nos comentários se você já achou a jogada. Se você tá pensando aí como Capablanca. Agora essa jogada não é tão difícil, mas é fortíssima. Veja a jogada do Capablanca no tabuleiro agora. Cavalo B6. Cavalo B6. É tão forte nessa posição que o mestre inglês abandonou. Cavalo B6. Vem com tempo sobre a dama. Está atacando a dama. E essa dama não tem fuga. A7, dama toma. Em B7, dama toma. Em C6, cavalo toma. Em D5, peão toma. Em E4, torre toma. Em F3, cavalo toma. Em G2, em H1, rei toma. Cheque mate na dama do mestre da Inglaterra. Brilhante essa tática que o Capablanca viu logo à frente. E a partida termina com esse checkmate na dama e prendendo a dama das pretas.
E o mestre nacional nessa hora nem quis mais jogar, abandonou a partida, melhor que tem a fazer. Não tem mais nada que possa ser feito pelas pretas nessa partida. Olha as duas melhores jogadas que o computador sugere. Cavalo D7. Entregando o cavalo aqui para 2, mas é lógico que você não vai tomar o cavalo, né? Tomar a dama aqui, né? Esse cavalo faz o quê? Tá tudo defendido aqui na posição do capa, ó. E a segunda melhor jogada do computador, cavalo C6. Dando o cavalo aqui. Novamente você pode tomar a dama. E se tomar aqui, ainda perde aqui. Se tomar aqui, é só retomar de torre de dama e tá tudo bem. Então, incrível. Cavalo B6. Prende a dama das pretas. Mais uma grande vitória aí do Capablanca. Cheque mate na dama. Vamos ver a revisão da partida. A Capablanca fez 92,6. Enquanto George Alan Thomas fez 84,3. Grande partida de xadrez. Se você gostou aí, deixa um like pra gente no canal. Se inscreva. Dá uma força pro próximo. Que ajudar o próximo aqui no YouTube é de graça. Fiquem todos com Deus. Até a próxima partida aí do Capa aí. Valeu!